Depois de muito tempo eu resolvi assistir o filme de Mortal Kombat de 2021, porque eu tô numa fase meio Mortal Kombat, vendo vídeo e tal. Aí eu tive a ideia de ver esse filme de novo. E é complicado falar sobre esse filme porque ele tem elementos bons, mas as coisas ruins estragam tudo. Deixando claro aqui que eu gosto da franquia e tudo, mas não sou lá um grande conhecedor da história e só vou dar meus pitacos no filme. Cara, começando aqui com as coisas positivas em relação ao filme. Bom, o Sub-Zero e o Scorpion estão perfeitos. O início do filme conta lá um prólogo da história do Scorpion, que mostra o Sub-Zero matando ele e tudo mais. Mostra aí a família, né, do Scorpion. Tem o Ryder salvando o bebê, salvando a linhagem dele. Até aí, beleza. Mortal Kombat, beleza. O vilão também até que tá legal, mas não participa tanto. Licença, uma correção rapidinha. Toda vez que eu falar Shao Kahn, eu me refiro ao Shang Tsung. Voltando pro vídeo. A Exoterra chegou a aparecer em algumas cenas, mas não mostrou tanto assim, foi só umas ceninhas mesmo. Outro ponto positivo aí são os efeitos especiais, os fatalities, as referências aos jogos, no geral, durante as lutas, assim, a gente tem vários fatalities, brutalities e por aí vai, e tem várias referências aos jogos durante as lutas, tem os movimentos clássicos dos personagens, cara, e isso é bem legal, cara. Bom, infelizmente, eu vou ter que falar do maior defeito do filme que fez esse filme ser considerado ruim aí por alguns. Que é justamente o protagonista, que eu até esqueci o nome dele, de tanta raiva que eu tenho desse cara. Primeiro, o cara é descendente do Scorpion, já começa errado aí. Como assim o cara é descendente do Scorpion? Só que ao mesmo tempo ele tá completamente alheio às coisas que acontecem, ele não tem noção de nada, tipo, ele só tá jogado ali no meio da confusão. E ele é descendente do Scorpion, teoricamente, e ele tem um drama familiar chato, completamente sem graça, de querer proteger a esposa e a filha, mas sinceramente, dane-se. Isso não tem relevância nenhuma. E por esse cara ser completamente aleatório no meio do rolê, é o que torna esse filme chato, é a parte chata. Porque o cara não tem noção nenhuma, não sabe o que é Exoterra, não sabe quem é quem, não sabe nem o que tá acontecendo. E aí, no decorrer do filme, ele conhece a Sonya Blade. A Sonya começa a explicar as coisas pra ele, que é outra parada chata. Esse filme explica demais e mostra de menos, é aí que tá. Nos primeiros minutos, né, nos primeiros 40 minutos, o filme não avança, fica só na lenga-lenga, porque a Exoterra assim assado, porque tem fulano, porque tem ciclano. É tudo muito expositivo. A Sonya Blade ela serve só pra ser a explicação, o resumão ali da história da Exoterra e etc. E o cara fica ali, ele existe, ele tá lá e não faz nada. Só que outro ponto também que é contraditório a essa parte ruim é que os demais personagens estão bom. Vocês estão entendendo o nível da coisa? O negócio o protagonista é ruim, é um cara chato, não tem relevância alguma, só que os demais personagens dos jogos que a gente conhece, que estão ao redor dele, são bons. A Sonya Blade, ela consegue ser muito carismática, o Kano é um grandíssimo babaca, do jeito que a gente gosta, e os poderes também estão fiéis, as lutas estão legais, efeitos visuais e tudo mais que eu já comentei. E nesses primeiros momentos do filme é basicamente isso. Os personagens estão ali na Terra normal, né? O que eles chamam de plano terreno. E a Sonya Blade começa a explicar as coisas. O Kano aparece, age feito um babaca. E aparece um lagartão pra matar todo mundo, que o Shao Kahn enviou lá pra matar os campeões da Terra, pra vencer o torneio na base da trapaça. E enquanto isso o Sub-Zero tá atrás do descendente do Scorpion também, que eu esqueci o nome. Sinceramente, foda-se, esse cara não vale nada. Aí é isso, o Kano mata o lagartão. Aí depois a Sonya convence ele na base da porrada a levar eles lá pro templo do Ryder. E a partir daí a gente conhece o Liu Kang e a galera clássica do jogo. E aí eles começam o treinamento. O cara não faz nada. O Kano desperta os poderes depois de brigar com a galera lá. E aí, no filme inteiro, o Sub-Zero fica indo atrás de todo mundo. Aí começa uma bagunça lá no templo e luta. E o Shao Kahn aparece no meio. E o Ryder treta no meio. Eles começam a lutar. Aí depois, mais um pouco de lenga-lenga sem graça. Aí do nada, o Goro aparece no celeiro do cara. O príncipe da Exoterra.
ele não é introduzido de forma decente, aparece do nada. Ele simplesmente aparece do nada. Aí ele vai pra pegar o protagonista e a família dele, e o caramba 4. E aí eles começam a lutar. Só que aí o cara desperta o poder. E meu Deus, ele tem uma armadura de dragão. Uau! O descendente do Scorpion tem uma armadura de dragão. E até o presente momento não sabia lutar. Só que ele vence o Goro sem a menor lógica, porque ele tem um poderzinho de uma armadura completamente sem graça. E vence porque tem a marca do dragão e é descendente do Scorpion, aquela ladainha. E ele mata o Goro como se não fosse nada. A maior ameaça do Mortal Kombat 1, que era o Goro no jogo, não vale nada. Tanto faz, tanto fez. O Goro, ele só serviu pra introduzir o poderzinho do protagonista sem graça. Aí, enquanto tá rolando essa treta com o Goro, que foi uma lutinha completamente sem graça e xoxa, a Sonya e o Kano estão caindo na porrada lá no templo, porque os vilões todos entraram por causa do Kano, que traiu todo mundo por causa de dinheiro, e dá um rolo danado. Aí depois a galera se reagrupa de novo. Aí o cara que despertou os poderes lá vira um líder nato, organiza toda a equipe que sobrou lá, porque uma galera morreu. Organiza toda a equipe que sobrou lá, mais ou menos ali no final do filme. Essa parte já é mais pro final. E aí a galera do bem organiza lá pra lutar um com cada um. Aí cada um luta com um. Só que aí, no meio da estratégia dele, o Scorpion aparece. Aí o protagonista começa a seguir o Scorpion. Aí eles começam a lutar num lugar de gelo lá. Aí beleza, luta e porrada e tudo mais. Aí o Scorpion aparece de repente, sai de um portal de fogo assim. Aí o Scorpion aparece de repente pra salvar o descendente dele lá. E os dois começam a cair na porrada. E essa parte todinha carrega o filme nas costas. O Scorpion e o Sub-Zero carregam esse filme nas costas, velho. Essa parte é foda demais, cara. Muito bom. Aí depois que a gente vê aquela luta top do Scorpion contra o Sub-Zero, infelizmente o intrometido teve que se meter no meio, né? Porque infelizmente ele é o protagonista. Ele se meteu no meio, mas tudo bem, essa parte eu deixo passar. O Raiden aparece, expulsa o Shao Kahn de volta lá pra Exoterra. O Shao Kahn também não faz muita coisa, ele só mata uns aí. Ele mata uns personagens importantes aí, que é outra parte paia. O Shao Kahn, ele mata um monte da galera importante do jogo. E depois dessa treta toda, o Raiden expulsa o Shao Kahn e aí eles trocam umas palavras motivacionais bonitas. E o filme acaba com o descendente conhecendo o Scorpion. E é o que eu falei, esse filme tinha muito potencial pra ser bom. Só que esse protagonista, que é um personagem de merda, estragou tudo. E se não fosse esse cara aleatório metido no meio, eu faria o seguinte. Eu começava como o filme começou, com o prólogo do Scorpion e tudo mais. Só que a protagonista seria a Sonya Blade, cara. Porque eu gostei muito dela, ela foi uma das melhores do filme, junto ao Scorpion e o Sub-Zero. Eu faria dela protagonista. Organizaria melhor a estrutura das lutas, porque apesar de ser um filme de Mortal Kombat, né, que é teoricamente o torneio, nesse filme as lutas são meio soltas, elas acontecem meio do nada, assim, não tem aquela estrutura de organizar um torneio e aquela coisa toda com o Shao Kahn olhando e tal, numa arena top e tal. As lutas são meio soltas, elas acontecem quando os personagens se encontram e caem na porrada. Aí eu faria da Sonya Blade protagonista, e ao invés de explicar as coisas com os personagens falando, eu faria ela investigar as coisas, já que ela é militar e tudo mais. Ela investigaria, descobriria que é uma das escolhidas e tal. Aí sim teríamos as lutas todas organizadas bonitinho, feito um torneio mesmo, igual no jogo. E não as lutas soltas assim do nada, porque eles se encontraram na rua. Porque o filme é isso, nem parece um torneio, cara. Apesar de ser um filme de Mortal Kombat, um torneio de fato não é. É tipo umas lutas meio soltas. Mas no final eles tentam consertar. E eles entram no torneio e vencem todo mundo e acontece tudo que eu falei. Mas é isso aí, um resuminho de Mortal Kombat 2021, com defeitos, pontos positivos, a maioria defeitos. É um filme bom, só que o protagonista estraga porque ele não tem carisma nenhum, não tem nada a ver com a situação. E é isso aí, obrigado por ter visto.